Olá, estamos começando mais um episódio do MNcast, o podcast da Menezes Nibur Sociedade de Advogados, que vai ficar disponível nas plataformas do Spotify e também lá no nosso canal do YouTube. Eu sou o Marcos Vinícius Borges, sócio coordenador do Núcleo de Negócios Imobiliários da Menezes Nibur, e hoje a gente vai falar, o nosso tema de hoje é comunidades planejadas. E está aqui junto comigo para falar desse tema o meu sócio, também coordenador do Núcleo de Negócios Imobiliários, Diogo Paulo. Oi, Marcos, Júlio, Rodejan, muito obrigado pela participação de vocês. Estou bem empolgado aqui para mais esse bate-papo. Excelente, o Diogo já antecipou então os nossos convidados de hoje. Eu vou apresentá-los e vou passar a palavra aqui para eles fazerem um breve cumprimento. Meu querido amigo Roderjan Volaco, obrigado mais uma vez por aceitar aqui o nosso convite para bater um papo muito legal sobre a Vocan, sobre os projetos, enfim, sobre comunidades planejadas. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês, né? A gente poder contar um pouco da nossa história, falar um pouco do Viva Parque, falar um pouco da nossa vida. E aqui no decorrer da conversa, fique bem à vontade para perguntar, será um prazer falar sobre o Viva Parque. Obrigado, Rodeja. Também quero apresentar o nosso querido amigo Júlio Kipper. Júlio, obrigado mais uma vez pela presença, por aceitar o nosso convite. Vamos bater um papo gostoso hoje sobre comunidades planejadas. Vamos lá, obrigado Marcos, obrigado Diogo, Jango aí, Roderjan que está junto comigo aí da Vocan. É um prazer estar aqui hoje com vocês, falar um pouquinho sobre comunidade planejada. Esse bicho um pouquinho diferente que tem sido bastante debatido ultimamente. E a gente está aí, pode fazer as perguntas aí que a gente está apto a responder dentro do possível. Excelente. Bom, já apresentamos os nossos dois convidados. Não tem hoje em dia como a gente falar sobre comunidades planejadas no Brasil e não falar sobre a Vocan Urbanismo, não falar sobre o Viva Parque, ao menos o Viva Parque Porto Belo, pelo menos, por enquanto, não tem como falar de comunidades planejadas e não falar desses dois empreendimentos. O Júlio e o Roderjan são dois dos sócios diretores da empresa chamada Vocan, que é a empreendedora responsável pelo Viva Parque Porto Belo e pelos demais projetos que a Vocan vai coordenar aí, seja em Santa Catarina, talvez pelo Brasil aí, né, Júlio? A gente queria começar um pouquinho conversando sobre o surgimento da Vocan, né? Ela tem ali uma pegada de empresa familiar também, né? Muito interessante. E ao mesmo tempo a gente está falando de uma grande empresa familiar no município pequeno, né, relativamente pequeno, como é o município de Itapema e até o município em que a gente tem o primeiro empreendimento, que é Porto Belo. Como é que é essa mistura? Como é que é lidar no dia a dia com essa questão? Uma grande empresa familiar, uma cidade pequena, como é que dá para colocar tudo isso? E conta um pouquinho da história, como é que surgiu a Vocan. Vou deixar essa aí para o Jean começar. Boa, Júlio. Não, eu faço questão, realmente é interessante fazer um preâmbulo da história para o pessoal entender, né? Por que a Vocan é isso que é hoje, né? Nesse estágio que está. Eu sou o presidente hoje da Vocan, né? É uma empresa familiar, o Júlio é meu sócio, é meu genro, eu tenho 2 filhas, Rafael também é sócio, casado com a Jéssica, que também é sócia. Então é uma empresa familiar, tem mais o André também, né? E é uma empresa familiar. Mas como é que nasceu isso, né? Nós estamos no mercado há 34 anos. Então, a Roderjan, o Grupo Roderjan, está no mercado há 34 anos. E a nossa especialidade é contabilidade, gestão de condomínio. Nós temos há 34 anos esse trabalho, essa empresa, com centenas de empregados, milhares de empresas, que a gente faz a contabilidade especializado na construção civil, num volume grande. Talvez seja um dos escritórios que mais contabiliza metro quadrado de obra de Santa Catarina e talvez do Brasil. Nós temos um volume grande pela nossa região construir muito. Então, a gente vem de uma dinâmica acostumado a fazer todo o processo de gestão, de controle, né, no Grupo Roderjan. E, por ser uma empresa familiar, o Grupo Roderjan também, a Mônica é contadora, a Jéssica é contadora, o Júlio é advogado. Então, todos os três já vêm da raiz Roderjan, do Grupo Roderjan. Eles já vêm com toda essa expertise de tudo organizado, tudo programado, tudo pensado, né, tudo projetado antecipadamente. E quando a gente pensou em formar e fazer a Vocan, chegou um momento que a gente resolveu, então, entrar. A gente nunca quis concorrer com a construção civil, propriamente dita, claro, porque a maior quantidade de empresas, quase que todas,
uma boa parte das empresas da nossa região são nossos clientes da contabilidade. Não criar uma concorrência direta. Não criar uma concorrência. Olha, eu arrisco dizer que boa parte dos contratos sociais da constituição dessas empresas foram feitas pelo Grupo Roderjan, pela nossa contabilidade. Então, são amigos pessoais, inclusive, de 20, 30 e tantos anos, clientes. E a gente, então, resolveu expandir um pouco mais. A gente vinha como contador, como advogado, a gente era investidor dessas incorporações. Chegou um momento que a gente entendeu que o espaço físico na nossa região, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombas, Bombinhas, estava limitando cada vez mais, né? Porque tem algumas limitações, claro, né? Frente mar tem limitação física, tem limitação financeira e no entorno também. Então a gente pensou, para aí, nós vamos fazer alguma coisa diferente. Então nós usamos toda a nossa estrutura de 34 anos de empresa, né, e criamos a Vocan. Então a Vocan é o início de tudo com as iniciais dos nomes nossos. Vocan, VO de Volaco, K de Kipner, K de Kirchner, AN de André. Não precisou contratar ninguém para fazer um brand de marca, nada, né? Nada. Essa saiu saiu debate tomando pronto. um vinho, saiu o vinho. Ficou o nome fantástico. Saiu debate. Saiu o em nome. húngaro é pavimentação. Pronto, essa é a... Coincidentemente, tá? Mas então foi assim que nasceu e aí nós então começamos a pensar em fazer o urbanismo, né? Mas nós queríamos fazer algo diferente, né? E para fazer diferente, pela nossa experiência, você tem que usar as mentes brilhantes que tem disponíveis, né? No mercado local, no Brasil e no mundo. E a gente fez isso. E a gente, então, se ancorou no conhecimento e na sabedoria, naquele momento, do Jaime Lerner em vida, ainda estava em vida, né? E ele nos abriu a cabeça e a gente pôde entender um pouco mais. E aí a gente entrou no urbanismo, mas não pensando propriamente dito, né, Júlio? No urbanismo, fracionando o solo e vendendo pedaços de terra, terrenos. A gente pensou no ecossistema todo completo. Na expansão do município, né, Jango? Exatamente. Então, a gente foi pensando nisso. Também usamos o conhecimento, a gente viajou muito para fora do país, a gente conheceu vários bairros planejados, o que deu certo, o que não deu certo, o que podia fazer, o que não podia fazer. Então, na verdade, a Vocan é uma jovem empresa de 10 anos, com 34 anos de experiência e com muitas mentes brilhantes que opinaram para chegar onde a gente chegou. Então, interessante falar, Jean, que também na época uma coisa muito importante que a gente notou, até mesmo em razão da construção civil ser tão pujante na nossa região, que, querendo ou não, nós temos grandes profissionais, grandes empresas que já estão muito sofisticadas, que são muito profissionais, que já estão muito à frente na parte de verticalização. E a gente brinca, né? A gente fala na nossa região, quando você olhava para o lado leste da BR, uma grande profissionalização das empresas. Com consultora de muitos anos, já fazendo prédios, arranha-céu aí em Balneário Camboriú e Itapema. E a gente brinca e fala, quando você olhava para o outro lado da BR, o oeste, né, que é a expansão dos municípios, ainda sendo empregado um amadorismo na parte de expansão dos municípios, por alguns empreendedores, ou até mesmo na época não se olhava tanto para isso. E a gente tem um nicho de mercado, tem um oceano azul aí que a gente pode nadar. E isso não está sendo projetado, isso não está sendo pensado. Então está aí um grande filão para a gente entrar e não brigar e não concorrer com os clientes atuais da própria contabilidade, que era a Roderjan, que acabava, de certa forma, conflitando. Júlio, seria interessante complementar e dizer o seguinte, como a construção civil, que é muito qualificada na nossa região, a gente não pensou em criar uma concorrência, a gente pensou em criar um espaço físico onde eles podem vir para dentro do Vivapar. Do negócio. Então, hoje, a gente tem condições de recepcionar as incorporadoras que querem seguir na linha de produção que a Vocan tem, eles podem entrar no nosso processo e construir dentro do Vivapar. Nós criamos esse espaço. Ao invés de brigar por espaço, vocês construíram um espaço para essas incorporadoras. Não se preocupa com o terreno. O terreno a Vocan tem. Vem para cá, que aqui nós conversamos aqui, vamos fazer uma coisa muito bacana para os nossos clientes que vão consumir o produto. E no final do dia, uma das grandes preocupações das grandes construtoras na região é o quê? É achar terreno. Aonde eu vou construir meu próximo prédio. E até mesmo que formato que vai ter esse terreno. Porque muitas vezes você não consegue... vai ser um terreno quadrado de 60 por 80, bonitinho. Você não consegue programar nem planejar isso. Você tem que comprar uma casa, comprar outra casa e
dentro daquilo conseguir regularizar para tentar sair um E prédio. muitas vezes acham o terreno, só que a urbanização da cidade não chegou lá naquele terreno Não ainda, chegou. né? Exatamente. Júlio, é interessante colocar, quando eu falei que a gente tem muito claro, sempre teve muito claro, por que que as pessoas vêm morar no litoral? As pessoas vêm morar no litoral por causa da praia, por causa do mar. Eles vêm, é isso. Sempre foi assim. O mundo todo, onde tem o mar, onde tem cidade, é desenvolvido. Onde tem rios, o mundo todo é desenvolvido. E não é diferente aqui. Mas tem limitações. Quais são as limitações que a gente identificou? Duas. Uma de espaço físico, frente ao mar, que é o melhor lugar do mundo, tá? E o outro financeiro. Então chega um momento que isso satura, né? Ou fisicamente ou pelo custo. Quando você sai 50 metros, que você vira as costas para o mar e olha para o restante, você vai de rua a rua, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e todas as nossas cidades, e você olha nas ruas em linha reta, você vai ver os prédios adensados um no outro. São belas construções, a incorporação é de qualidade na nossa região, mas se limitou as pessoas chegarem em casa, entrar na garagem, ir para o salão de festa, ir para o seu apartamento, ir para a sua piscina e sair da garagem, não pega um sol. Hoje, no Viva Parque, nós temos toda a qualificação, né, de instalação de um prédio. Pegar sol nos quatro cantos, pegar a insolação, o vento, Ventilação. a programação, a ventilação e o lazer de você poder Que aproveitar. até é uma questão de salubridade. Isso hoje, Uma né? questão de salubridade. Então, a gente não concorre com a praia. A praia é uma delícia, todos nós amamos. Mas nós queremos um local onde as pessoas podem ir para a praia e morar bem. Rodejans, eu tenho bastante curiosidade sobre o início disso tudo, né? O legal é conhecer o que está embaixo, né, do iceberg, Claro. não o que tá em cima todo mundo vê. E aí, comentando assim, um pouquinho da história da Vulcã, na verdade inicia com o grupo Rodejan, na parte de contabilidade, mas a parte específica de comunidade planejada, foi mais feeling, insight da vivência de vocês, ou foi algo de fato planejado, estudado? Porque a gente sabe, assim, para tirar do papel exige muito esforço, exige conhecimento e exige dinheiro. Como é que foi esse processo? Como é que foi o tempo que isso levou? Ou se não, foi um feeling, resolveram, não, vamos focar e as coisas foram acontecendo. Eu acho que é um pouco de cada coisa, tá? Foi bastante feeling, nosso, muito feeling, né? Porque quando você pensa em fazer um bairro planejado, você tem 3 coisas que você tem que observar que não pode abrir mão, né? A primeira delas é a localização, a segunda delas é localização e a terceira é localização. Quando você escolhe uma boa área, você está fadado ao sucesso. Então foi isso que a gente fez. A gente teve muito feeling em escolher as áreas que a gente escolheu para implantar os bairros, né? Porque são várias áreas, são 7, 8 milhões de metros quadrados que estão na nossa land bank, e a gente teve a sorte de escolher muito bem. Concomitante com isso, nós também tivemos a felicidade de encontrar o Jaime Lerner, e ele está num momento da carreira dele que ele agradeceu quando ele foi procurado por nós, dizendo o seguinte: olha, eu já estou no final da minha carreira, eu já estou encerrando, eu quase não pego mais projetos, mas esses projetos, esse eu vou pegar. Por quê? Porque eu sempre sonhei em fazer um projeto que ele contemplasse vista para o mar e vista para as montanhas. E vocês estão me trazendo aqui essa oportunidade. Então eu não posso perder essa oportunidade. E aí começou então onde a gente começa a mitigar tudo o que pode acontecer. E ele colocou a experiência dele, pela diferença que ele fez no mundo, Curitiba que ele fez, São Paulo que ele colocou a mão, no Rio Grande do Sul, também, né? cidades fora. Então ele colocou a experiência dele, uma delas era ser bairro aberto, como é hoje, né? E aí veio o acesso controlado, que o Júlio daqui a pouco fala disso, né? Então a gente pegou a mente brilhante dele e aceitou a opinião dele. Mas no decorrer do tempo, a gente entendeu uma coisa muito clara, que eu acho que o conhecimento ele é bom quando é dividido. E assim o Jaime Lerner fez com a gente, ele passou o conhecimento. E nós da Vulcã fazemos questão de falar isso e também repassamos o conhecimento. O conhecimento tem valor quando você repassa, né? As pessoas às vezes adquirem o conhecimento, não, é só meu. Não. A gente entendeu que ao longo da caminhada, você não tem um especialista único que ele é completo, onipotente, onipresente, que ele resolve tudo. Quando você entra dentro de um bairro, você tem todas as condições do que aparece e o que não aparece aos olhos, que é a parte subterrânea. E tem especialistas, arquitetos, engenheiros,
profissionais especialistas em várias, o mesmo profissional especialista numa área. Então, você entende que para fazer um bairro planejado, para fazer qualquer coisa planejada, e a gente seguir as 3 verticais que a gente tem, que é o urbanismo, a incorporação e o properties, nós iríamos precisar de muitos profissionais para você ser uma master desenvolvedora de bairros planejados, como foi o nosso planejamento. E para isso você, então, além de ter um gênio, como foi o Jaime Lerner, nós entendemos que tínhamos que ir buscar mais mentes brilhantes e colocar essas mentes brilhantes para cada uma fazer a sua especialidade. A sua especialidade. E aí cada um coloca o que tem de melhor. Isso é como uma empresa, né? Um escritório de advocacia tem vários especialistas e é o grupo que soma. Na contabilidade é a mesma coisa, tem especialistas em cada atividade. E a gente usou, então, essa experiência nossa, da prática da contabilidade, com a cabeça de urbanista, de incorporador e de properties, e a gente criou, então, um legado buscando várias mentes brilhantes. Isso é uma das coisas que nos impulsionou e fez a diferença. O que foi bacana também, e muito levando referência do Jaime, porque ele abriu muito. A gente brinca que ele rasgou e abriu nossa cabeça para o urbanismo. É claro que nós tínhamos uma cabeça muito direcionada ao desenvolvimento do planejamento de solo e etc. Mas o Jaime passou uma outra visão. Ele falou, gente, vocês têm que ter gente diferente, gente o tempo todo. E vão visitar os lugares do mundo para entender como que funciona. Vocês não podem imaginar que São Paulo vai funcionar igual Santa Catarina, ou que Londres vai funcionar igual Santa Catarina. E ele passou para nós, inclusive, uma lista de lugares que a gente deveria visitar, e a gente foi. E, de fato, a gente foi visitar em vários lugares do mundo grandes projetos de urbanismo e de bairros planejados para entender o que estava sendo feito. E, obviamente, quando a gente entendeu tudo que estava sendo feito, a gente falou, opa, isso aqui funciona em vários lugares, mas nós temos que tropicalizar para a nossa região, para o nosso público, para quem vai conviver lá em Porto Belo, para quem vai viver naquele espaço. E entendemos isso e entendemos também que não podia ser uma coisa só, elas tinham que ser atreladas, que não adiantava desenvolver o urbanismo sem nós pularmos o elo da cadeia do vertical, que o Jango acabou de falar, que seriam as incorporações. E não adiantava fazer o urbanismo e fazer o vertical se depois não ia fazer a gestão, que é o properties. E não adiantava ter tudo isso se também não tivesse uma associação de moradores para controlar tudo isso depois. Então, eu acho que, respondendo um pouco a tua pergunta, foi sim uma ideia inicial que a gente teve, mas ela foi ao longo do caminho sendo desenvolvida e sendo aprendida, até mesmo por nós. E a gente foi moldando essa grande ideia para se tornar o Viva Parque Porto Belo. Perfeito. E Júlio, o Roderjan, a gente focando como a gente está agora nas comunidades planejadas, na estrutura das comunidades planejadas, né? Eu de um tempo para cá, eu tenho lido muita coisa que é não jurídica, né? E propositalmente, muita coisa que é de urbanismo e que é de negócios relativos às comunidades planejadas, né, porque a gente tem que entender a cabeça, a gente tem que entender a cabeça de vocês, né? Então, eu estou terminando o básico do Cidade para as Pessoas, do Ianguel, né? Fui presenteado esses dias pelo Dionei com um livro muito bom chamado Metrópole, a maior cidade, a maior invenção da história, não me recordo o nome do autor agora. E comecei a ler o livro do Felipe Cavalcante, o Inspiração Urbana, né? E todos esses livros, eles acabam mostrando pra gente, e é isso que eu quero saber de vocês, uma sensação muito gostosa nesse negócio, né? Qual que é a sensação de construir cidades, de construir destinos? É isso que vocês fazem hoje em dia, né? Qual que é a sensação disso? Não tenha dúvida. A gente brinca que, na verdade, nós não trabalhamos, nós nos divertimos. Trabalhávamos na contabilidade, que é um trabalho árduo, você tem que pensar e fazer balanço e estrategiar para o teu cliente. Não que a gente não trabalha, né, Jean? Mas a gente se diverte também. Hoje a gente se diverte com o urbanismo. A gente se diverte. Por quê? Imagine que no sábado é o nosso dia de folga, no domingo, né, de descanso. Se quer fazer uma reunião com nós, vá no sábado no Viva Parque. Porque nós não combinamos reunião, nada. Mas nós tá todo nos mundo lá, encontramos, todo mundo lá. E aí a gente começa a rir porque não virou mais, não é um trabalho, aquilo é um lazer para a gente, é um prazer isso, né? Então, quando você faz tudo com prazer, com alegria, que é o nosso caso, tudo se torna muito mais fácil, né? Então a gente vai lá, se junta, toma um café, caminha no parque, no mesmo lugar, pensa, cara, aqui nós podíamos fazer mais isso, e vai se complementando. E aí, dependendo do tipo de pensamento que a gente tem, a gente consulta a mente brilhante daquele segmento, o que é que ele sugere. Então, isso é que é uma força viva, não é estático. Vamos colocar um prédio, fazer uma rua,
Acabou. A gente acaba puxando muito É. para nossa vivência mesmo, sabe, Marcos? Como é o lugar que eu gostaria de estar? Como que é o lugar que eu gostaria de ir lá e sentar e tomar um vinho na frente de um lago? Como que é o lugar que eu gostaria de levar o meu filho para andar de bicicleta? Então, a própria vivência, a experiência nossa é muito inspiração. Então, a gente acaba nos inspirando no que a gente enxerga nas pessoas, aquilo que nós gostaríamos, que eventualmente a gente não está conseguindo no próprio município. Então, a gente acaba buscando isso muito inspiração para, cara, o que seria melhor? O que nos deixa confortável? Por que é bacana estar nesse espaço? E aí, claro, é o que o Jank falou, vai atrás das mentes brilhantes para conseguir, né, para conseguir construir Mas, isso. de fato, assim, o que me deixa particularmente também contente em trabalhar nessa área de comunidades planejadas junto com o Marcos é que a gente não está falando de construção civil de tijolo, né? A gente está falando Não é. de Não é? entregar algo para a sociedade, né? Deixar um legado. Né? Naturalmente, sim, a minha parte do Marcos é uma parte um pouco menor, não menos importante, mas um pouco menor nisso tudo. O papel de vocês é um papel altamente relevante, porque vocês estão determinando, de fato, talvez o futuro de algumas gerações. Como é que essas gerações vão viver, como é que elas vão conviver, talvez isso mudando uma cultura, né? Qual é o sentimento com relação a isso também? Sabe que, Jango, eu vou puxar um pouquinho a primeira pergunta. Sabe que parece simples pensar nisso, mas não é. Eu vou fazer uma defesa aos advogados aqui agora. Porque, querendo ou não, a gente, quando está lá fazendo a construção, todo o planejamento que você tem que ter antes, e para que aquilo seja possível, não é tão simples assim. A gente sabe que a gente enfrenta no dia a dia, e o Roderjan acompanha o dia a dia também full, de toda essa dificuldade de entender se o município tem possibilidade ou não de fazer, se existe lei para aquilo, para permitir que você consiga construir dessa maneira, ou consiga desenvolver o planejamento. São grandes desafios que a gente encontra assim no dia a dia, que não são tão simples assim. Mas o relacionado ao tempo, não é fácil de pensar nisso não, porque o que nós estamos construindo hoje, começamos a construir hoje, ele vai ficar pronto dentro de uns 4 anos. A pessoa que vai morar lá vai morar dentro de uns 6 anos. A pessoa que vai estar de fato convivendo com relação ao ambiente é em torno de 10 anos. Você imagina, o tempo que nós temos hoje relacionado a 24 horas, 6 horas, 8 horas de trabalho, ele não é o mesmo de 10 anos atrás. É só tu fazer uma comparação com quantas pessoas tu falava em 8 horas há 10 anos atrás. Pouquíssimas. Com quantas pessoas você fala hoje em 8 horas com o telefone celular? Você está relacionado com o mundo inteiro. Você imagina projetar para daqui a 10 anos isso? Como que vai ser essa convivência e essa vivência na rua, nos espaços, no comércio, na casa, nos lares, enfim. Como que vai ser isso? Não é tão fácil de pensar. Você tem que projetar 10, 15, 20 anos como que vai ser essa relação de tempo versus experiência. Porque você não está entregando simplesmente um espaço. Você está entregando uma nova experiência de vida para o cara. É onde ele vai morar com a família dele, é onde vai ter a convivência com a família dele, é onde ele vai estar o trabalho, o lazer, a escola, a educação, saúde e tudo relacionado a isso. Então, não a gente fala, é brilhante, é magnífico pensar nisso, mas é extremamente complexo quando você vai para essa linha de, meu Deus, como que vai ser lá na frente a vida dessa pessoa, né, Jango? É muita responsabilidade. É muita É muita responsabilidade. responsabilidade. Você acaba projetando o futuro das pessoas, projetando o presente das pessoas. E os novos estão chegando, né? E quem tem uma certa idade também quer um espaço para poder concluir o seu período de vida num lugar alegre. E a gente tem que adaptar desde da criança que está chegando à pessoa de mais idade. E é esse prazer que a gente sente, por exemplo, quando a gente vai lá num sábado, num domingo, num dia de semana, mas no final de semana que você vê passar 2, 3 mil pessoas no parque, sentado na grama, fazendo um piquenique, e principalmente porque é aberto. Não tem necessidade da pessoa ter comprado um apartamento, um terreno e fazer um investimento lá dentro do Viva Parque para estar no Viva Parque. É aberto, acesso controlado, mas aberto, né? Tem ordem, mas aberto, as pessoas podem ir. E a satisfação que a gente tem de ver quando você vê uma criança brincando de bicicleta, de patinete, enfim, correndo com o seu cachorrinho, passeando com o avô, com o neto, isso é imensurável. O que você sente, o dinheiro não compra esse prazer. E quando a gente, lá no começo, né, a gente pensou, era criar realmente um espaço onde as pessoas tivessem de 5 a 10 minutos acesso a tudo. Acesso à educação, à saúde, à moradia, que não precisasse de carro para ir para o trabalho, para a escola.
Então, era esse ambiente que a gente sonhou quando a gente começou a planejar o Viva Parque. E é isso que a gente vê se edificando, né? Então, você sempre tem ajustes, mas isso é um prazer imensurável, né? A alegria que você tem, só para vocês terem uma ideia, hoje, lá no Viva Parque Porto Belo, chega a ter até 25 mil carros que entram e saem. Já estamos em 32 mil. Já está em 32, aí, ó, No já último atualizou o mês, número. fechou É um 32 absurdo, mil é um absurdo. carros, o fluxo de É carros um no mês. absurdo. E uma coisa importante, a gente está falando de dentro do bairro, mas o mais importante, ou tão importante quanto, você fazer parte do ecossistema, e não é o ecossistema interno do Viva Parque, é o ecossistema da cidade. Porque quando chegou o Viva Parque em Porto Belo, o município fez uma alteração da legislação e exigiu que todos os loteamentos que forem implantados no município têm que ter tratamento de esgoto. Isso foi o Viva Parque que provocou isso. Você imagine o que representa para um prefeito, a empresa vem, se instala, constrói um bairro, asfalta, cabeamento subterrâneo e entrega pronto para o município. Isso é você valorizar o município. Então, quando a comunidade entendeu que era esse o projeto, toda a comunidade de Porto Belo nos abraçou. Desde a parte do município, da prefeitura, prefeito, né, os servidores, os moradores, as associações, as ONGs, Ministério Público, todos na mesma harmonia. Por quê? Porque ali se pretendia fazer um bairro planejado, em cima da mesa não tem novidade, a novidade é na coisa boa, não tem uma meia palavra, não, é isso que vai ser feito e com a clareza. E o município entendeu isso, e quando o município entende isso, tudo fica mais fácil, né? Concordo que toda a parte é legal, que vocês fazem parte disso, né? Desse trabalho, desse estudo, né? Muita coisa foi novidade, né? No Brasil, novidade. Então, vocês tiveram que estudar, o jurídico teve que estudar, né? O Júlio, junto com vocês aqui, pensaram, porque você tem que transformar de uma forma que aquilo aconteça e que tenha uma segurança jurídica para quem vai morar, para quem vai comprar, para quem vai construir, para o município que vai recepcionar esse empreendimento. Então, é uma série de responsabilidades e é um trabalho que é meio que intangível, ele não aparece, mas ele é extremamente importante. E independentemente dessa sensação gostosa que vocês falando, né? Dá para sentir que vocês têm, que é reconfortante você trabalhar com isso, criando locais, criando destinos. A gente não pode esquecer que por trás disso a comunidade planejada é um negócio, né? A Vocan trata de um negócio, né? É um CNPJ. É um CNPJ que no final do dia ele tem faturamento, ele tem despesa, né? E até o Júlio já antecipou que a estrutura para você manter um negócio desse é uma estrutura diferenciada, porque a gente não está falando de uma empresa loteadora, né? A gente não está falando de uma empresa incorporadora, a gente não está falando de uma empresa de administração de imóveis, mas ao mesmo tempo ela é tudo isso, né? E o Júlio até colocou as 3 frentes que hoje em dia nós temos na Vocan, né? Perfeito. O urbanismo, né? O desenvolvimento horizontal, a incorporação vertical e o properties, né? O gerenciamento disso. Quais são as peculiaridades, Júlio e Roderjan? Quais são as diferenças, quais são os detalhes importantes para gerenciar esse negócio tão peculiar que é o negócio de comunidades planejadas? Você, ao mesmo tempo que tem que olhar de forma isolada cada um dos negócios, porque cada um é o seu CNPJ, cada um trabalha numa vertical e cada projeto tem que ser autossustentável. Um não pode pagar a conta do outro. Ele tem que ser autossustentável. Mas você não tem simplesmente como isolá-los, né? Porque um é consequência do outro. É quase que pré-requisito. Para um acontecer, o outro já tem que ter... Exatamente, já tem que ter acontecido ou já tem que estar perfectibilizado. Então, você tem que trabalhar isso dentro do elo da cadeia, mas você não pode deixar de lembrar nunca que cada SPE, cada SCP, cada projeto, ele tem que ser autossustentável. Ele tem que começar e ele tem que terminar. Ele tem que ter funding para começar e terminar. Ele tem que ser autorresolvível. Você não pode sempre depender do próximo elo da cadeia. Então, a gente, quando faz todo o planejamento financeiro, planejamento da própria sociedade, né, que são as nossas empresas, você tem que entender como isso vai funcionar. Você tem que entender, dentro de um grande organograma, como cada uma dessas empresas funcionam, como cada uma dessas empresas se comportam, tanto fluxo financeiro quanto até societariamente, né? Como uma chega na outra, como trabalha esse elo da cadeia, né, Jango? É o fluxo operacional com o financeiro, ele tem que andar casado. É um processo interessante, né? Exige muita dedicação,
exige muita organização, as coisas não podem se misturar, é extremamente claro, o organograma é forte, né? Quem conhece um pouco do segmento vai entender que tem que ter uma estrutura bem pensada. Vou te falar né? que uma das coisas mais complexas é a parte da estruturação das empresas, né, A João? gente teve uma vantagem, né, nesse quesito pela nossa Expertise da formação, pela contabilidade. nossa expertise de contabilidade. Então, a Tava gente dentro já de casa. vem de organização já dentro de casa. Mas se você não tiver realmente uma boa organização jurídica, contábil Societária. e financeira, você não vai para frente. vai. Porque eu recentemente, num outro podcast, falei, eu comparei, as pessoas veem os números que são interessantes, né, quando você fala em VGV, mas eu fiz uma comparação, um cone. Todo mundo conhece um cone de rua? Um cone de rua. A boca de entrada, porque você vende a prazo. Você vende e você dá prazo para as pessoas. É uma boca menor de entrada. E o fundo do cone é a boca maior, aquela que segura de pé. É a que sai. Então, a saída é muito maior do que a entrada. Então, esse planejamento financeiro, ele tem que ser muito estruturado. E realmente são cifras importantes. E como é que você organiza isso num país que nem sempre a parte da economia ela é estável, né? Então, exige um planejamento a longo prazo, não a curto prazo, né? Existem as formas, existem parcerias que você faz, né? Existem recursos que você vai buscar, existe a viabilidade financeira do negócio. Então, você acaba tendo que ser um especialista em cada detalhe. São várias pontas. Quando você vai fazer o urbanismo, o especialista para fracionar aquele solo e que fique o melhor fracionamento possível, né? Aí você vai para a incorporação, os melhores engenheiros, arquitetos, os maiores gestores no properties e os mentores financeiros e estruturais para que isso fique de pé, que pare em pé. Porque quando você faz um pensamento de um projeto grande como esse, quando você olha o começo e o final, ele vai ser positivo. A última linha vai ser muito interessante. Mas e o trajeto? E o caminho? Como é que faz? Então, você tem que fazer os pit stops financeiros para você alcançar todas as etapas, né? E, felizmente, isso tem conseguido fazer bem. Essa organização societária, que é muito importante ser feita, hoje são mais de 70 empresas. Então, mais de 70 CNPJs, Mais né? de 70 CNPJs. E eu vou te falar, assim, sinceramente, que se nós não tivéssemos uma excelente base como que nós temos da contabilidade em razão da Roderjan, eu vou te falar que a dificuldade nossa seria muito maior. Hoje a gente conseguiu ter essa organização societária porque a gente, quando nasceu lá, a mãe já era uma contabilidade. Então já nasceu de forma organizada. Isso fez uma diferença absurda, até mesmo para conseguir funding. Tá? Porque hoje, para você acessar o mercado de capitais, se você não tiver organizado societariamente, você não acessa de jeito nenhum. Então não é tão simples. É um atrativo para o mercado você estar organizado, né? Exatamente. Por exemplo, hoje nós já estamos indo para o 5º ano de auditoria da BDO. Nós já estamos há 5 anos, 5 balanços auditados pela BDO. Tudo isso, obviamente, é em razão de nós termos uma qualificação e uma excelência no nosso desenvolvimento societário. Perfeito. Só para esclarecer, a Vocan é uma SA de capital fechado. Né? Então, obviamente, que nós não temos a obrigação de fazer, né? Uhum. Esse acompanhamento. Mas a gente faz e a gente é feita a auditoria nos balanços, como se o capital fosse aberto. Perfeito. Porque o volume que isso pode tomar no futuro, a Deus pertence, e hoje é capital fechado. Um dia a gente pode abrir o capital ou não, né? Nesse momento não passa isso pela nossa cabeça. Mas a estrutura documental ela tem que estar muito forte. E eu acho que esse é um trabalho que, nessa estrutura documental, a parte jurídica tem Fundamental. É fundamental para que isso aconteça. Porque quando a gente olha a cadeia toda, desde o início, lá da terra, até você fazer o processo de construção, você edificar, você vender, você buscar parceiros, você busca SCPistas, você faz acesso ao mercado financeiro. Você tem toda uma estrutura complexa que ela também, todos os momentos, são por pessoas, CNPJs que fazem partes. Cada um que vai fazendo parte, ele tem que ter uma segurança jurídica, né? Então, isso é fundamental. Às vezes as pessoas, não é olhar, vou fracionar um terreno aqui e vou começar a fazer um loteamento como no passado era feito. Hoje não cabe mais isso. Não funciona mais assim. Hoje, inclusive a parte da incorporação, hoje o nosso mercado pena, ele tem crédito, tem vende num volume muito bom,
mas a qualidade do documento que é feito, a parte que vende, entrega, a parte que compra, recebe, paga, tudo isso acontece. Mas o documento que lastreia isso é um documento para as partes. Ele não é um documento que, se a empresa tiver que acessar o mercado financeiro, e poderia muito bem, e hoje o mercado da construção civil, ele pode e deve acessar um capital mais barato, que é capital financeiro e a mercado, e para isso ele precisa apresentar as suas vendas que ele fez. E todos têm muitas vendas. E às vezes a pessoa tem uma venda, tem uma conta a receber muito alta, que garante a sequência, e ele não consegue acessar o mercado financeiro. E daí por quê? Porque a qualidade do documento gerado na hora da venda e na sua estruturação documental não foi bem pensado juridicamente. Ele não é um documento qualificado. Então, eu não queria, mas já que o Roderjan puxou o assunto, vamos, né, Diogo? que me Vamos deu a entrar na brecha. parte jurídica. Você viu que eu estava segurando até agora, né? Provoquei, né? Mas é importante, até para quem não sabe, o Júlio é advogado, né? Advogado não só de formação, mas de atuação, né? Inclusive, foi meu aluno na pós-graduação de Direito Imobiliário aqui em Floripa, até um dos caminhos que nos fizeram cruzar, né? E atualmente exerce também o cargo de diretor jurídico Perfeito. da Vocan. Essa questão jurídica, ela é super importante. E eu costumo brincar, Roderjan, o Júlio já me ouviu falar isso, que o empreendedor, ele não tem medo de notícia ruim. Ele tem medo de surpresa ruim. Exatamente. Porque se você bate aqui no escritório e nos chama para fazer uma DUI, né, qualquer que seja a natureza da DUI, uma DUI do terreno, uma DUI ambiental, urbanística, uma DUI de uma empresa, né, a gente vai apresentar para você o panorama cheio de notícia ruim, né? Preferencialmente a notícia ruim junto com a medida mitigadora dessa notícia ruim, como que a gente pode consertar. Mas você não tem problema em receber a notícia ruim. O seu problema é fazer o negócio e daqui a 3 anos vir a surpresa ruim. Aquela que poderia ter sido antecipada 2, 3 anos antes, né? Perfeito. Essa é a questão. No final do dia, o que o empresário quer, né, Diogo, é previsibilidade. É saber que ele pode pisar de maneira tranquila naquele terreno sem ter nenhum tipo de problema. Segurança, né? As duas principais interfaces jurídicas que vocês têm, talvez no início do processo, mas elas se renovam ao longo do tempo, porque a comunidade planejada é um ser em renovação, são as interfaces com o poder público, né? Leia-se município, as aprovações urbanísticas, Perfeito. leia-se os órgãos ambientais, as aprovações ambientais, e o registro de imóveis, nas questões registrais, né? Então, essas são 3 interfaces, duas, né? O poder público, né, e o delegatário do poder público, o registro de imóveis. Então, um contato muito grande com a prefeitura, né, e com os registradores. Como é que foi, como é que é essa experiência de vocês na questão dessa interface com o poder público e a previsibilidade que vocês querem para poder avançar? Eu acho que, em primeiro lugar, você, para conseguir dar sequência num projeto dessa magnitude, dessa monta, você tem que ser muito honesto com quem que você vai conversar. Seja no município, seja no registro de imóveis, seja onde você for no tabelionato, enfim. Eu acho que um grande benefício que a gente teve foi nós sempre jogar muito aberto, em cima da mesa, sabe, Marcos? Nós chegamos no município, nós entendemos qual que eram as legislações que estavam vigentes à época, e a gente entendeu que, para a gente poder dar sequência naquele projeto, existiam uma série de coisas que deveriam ser adequadas. E eu vou te falar hoje, para você construir uma comunidade planejada, é impossível você fazer sem que você tenha o ente municipal também querendo que isso aconteça. É impossível. E da mesma forma, sem que o registro de imóveis queira que isso aconteça também. Por quê? Porque são legislações novas. Quando a gente fala de bairro de acesso controlado, o acesso controlado veio pela 13465. 2017, vigência 2018. É ontem. A nível de urbanismo, isso é ontem. Nós aprovamos o projeto em 2020, 19 para 20. Nós somos o primeiro bairro de acesso controlado registrado. Então, um grande ponto de pergunta, como que isso funciona? Como que a associação vai se comportar? Existe lei para isso? Então, se você não tiver essa parceria com o público, entre o público e o privado, é muito difícil de você caminhar. Só que, obviamente, você tem que fazer isso dentro da legalidade, você tem que jogar muito aberto com todos os figurantes, né, dessa relação. Nós tivemos inúmeras conversas, inclusive você participou 90% dessas conversas com nós, indo para o registro, pedindo audiências oficiais para apresentar qual que era o meio legal que a gente estava buscando de fazer isso. E a gente teve uma excelente receptividade.
a gente teve tanto em Porto Belo quanto em Navegantes, nós tivemos essa grande receptividade. Por quê? O que nós estávamos propondo na época e que estamos propondo era uma coisa diferente do habitual, era diferente do dia a dia. Então a gente veio com essa sugestão, graças a Deus todo mundo conseguiu entender, foi dado todo o trâmite legal que deveria ser dado efetivamente para a gente conseguir desenvolver o projeto, e aí a gente conseguiu caminhar aí a passos largos para conseguir as aprovações e legalizações, porque não é só na parte, vamos falar, urbanística, tem toda a parte ambiental que é extremamente complexa. O Pedro, que é da Menezes e Niebuhr, também faz o atendimento para nós em toda essa parte ambiental, então tem uma série de questões que tem que ser vencidas para a gente conseguir aí o êxito do projeto. Ô, Júlio, eu achei muito legal essa tua fala, porque de fato, assim, desenvolvimento de comunidade planejada é um projeto de muita honestidade, né? Sem Sim, dúvida. tem que ser um trabalho correto, muito correto, porque é um trabalho de longo prazo, e se não for planejado, e se não for trabalhado assim, pegar esses possíveis problemas, que nem o Marcos destacou assim, realizado uma análise prévia, uma due diligence, e enfrentar isso de frente com muita honestidade, de fato esse projeto não consegue ir para frente, né? Não consegue. Senão depois o próprio poder público não está mais confiando em ti, senão depois o próprio empresariado, né, que vai investir não está mais confiando em ti, depois as pessoas que vão comprar o teu produto também não vão estar mais confiando em ti. Então, assim, muito legal essa tua manifestação. E a regra é acontecer isso que aconteceu com vocês, né, em Porto Belo, porque a gente está vendo um fenômeno muito grande no país de grandes empreendimentos acabarem surgindo em cidades menores, né? Cidades menores. E, em geral, essas cidades menores com uma administração pública, né? Com prefeitura, com estrutura de registro de imóveis também menores, né? Uhum. Então, é bastante usual, e a gente viu isso em Porto Belo e vê também em outros lugares, a prefeitura nunca viu um projeto daquele tamanho, né? Perfeito. Não é só que não tem lei. Além de não ter a lei municipal regulamentando, por exemplo, o loteamento de acesso controlado, o técnico da prefeitura nunca viu aquilo. E o mesmo vale para o registro de imóveis. Quantas vezes eu ouço aí, poxa, a gente nunca registrou um empreendimento dessa natureza, um condomínio de lotes, um loteamento de acesso controlado. Então essa questão, ela acaba se tornando uma novidade para todo mundo, né? E se tu não age com cautela, com sinceridade, com lisura, com transparência, o negócio já nasce torto, né? E aí a tendência é acabar que a relação não se desenvolva de uma maneira eficaz, né? Exatamente. E é importante essa comunicação entre esses entes, porque no final do dia é um ajudando o outro. É o privado fazendo com que o município cresça, porque todo município ele tem uma expansão urbana, ele tem uma projeção, tem um novo plano diretor sendo feito, tem uma adequação a ser pensada. E, claro, é impossível nós imaginarmos que você simplesmente descarregar todo esse material numa secretaria de planejamento, que os técnicos vão pegar isso e começar a depurar sem ter nenhuma conversa prévia. Você tem que, obviamente, sentar lá e conversar, tanto com o secretário quanto com os técnicos. Muitas vezes é o que você falou, ele não teve contato com esse tipo de projeto ainda. É muito mais o habitual, de uma verticalização, você ir lá e fazer a aprovação, que já está dentro do quadrado, né? Exatamente, dentro do quadrado. Agora, quando você sai um pouquinho do habitual, ele gera um pouco de desconforto. O que é normal gerar o desconforto. Mas não quer dizer que não pode ser aprovado. Ou como pode ser aprovado, né? Eu acho que essa relação, se ela é muito bem azeitada, você consegue ter sucesso. A gente está falando de empreendimentos, no caso do Viva Parque Porto Belo e dos outros projetos da Vocan, que são empreendimentos de 20, 25 anos, né? Perfeito. São empreendimentos com uma longevidade, com uma linha do tempo enorme, né? E a gente sabe que é indispensável para a gente conseguir manter né, esse negócio de pé, que o empreendedor tenha a gestão, tenha a governança da comunidade e tenha do bairro e tenha durante bastante tempo, né? E daí a importância da associação de moradores, né? O Viva Parque é um loteamento de acesso controlado, né? Aprovado como tal na forma da lei federal e na forma da lei municipal, com uma associação de moradores já instituída no início do desenvolvimento, no início do registro, né? E essa associação, ela, por conta dessa segurança, ela consegue fazer uma gestão, né? Inclusive a associação do Viva Parque é a Conviva, né? A Conviva consegue fazer uma gestão do bairro de uma maneira eficaz. Qual que é para vocês a importância disso, né? Teria como um empreendimento como o Viva Parque, né, Porto Belo tá onde ele tá e ter o objetivo que ele tem de longo prazo sem uma associação forte? Não, eu acho que não consegue sobreviver, porque essa conexão de necessidades, ela tem que estar andando de mão dada. E quando você descola os interesses, né,
e você olha só para dentro de casa, você não consegue resolver algumas coisas que vão aparecer, que não sabemos ainda, né? E que quando você tem o controle disso, você mitiga e corrige rapidamente. Quando você depende de interpretação que não está fazendo parte do mesmo negócio, não anda tão bem as coisas. Então, a gente tem experiência, nós também, como contabilidade, nós há 34 anos administramos condomínios também. Então, a gente tem uma experiência larga em administração de condomínio. E a gente colocou isso na Conviva. Então, a gente também, a Conviva, ela é nova, mas nasceu com uma experiência. Então, a gente consegue entender os momentos que não aconteceram ainda, que vai acontecer, qual é o comportamento. O ser humano, às vezes, as pessoas, por desinformação, têm um entendimento e você tem um tempo para passar isso para eles, né? Como é que funciona. Uma coisa é a questão da parte burocrática, como tem que ser e vai ter que ser. Outra coisa é a interpretação de quem não faz parte, faz aquisição do produto, do terreno, do apartamento e passa a fazer parte da associação, né? Perfeito. Então, você tem que ter essa expertise para você acomodar essas necessidades e temporizar cada uma dessas coisas. O quanto que a associação ela é importante ou talvez indispensável para a manutenção ou perpetuidade daquele conceito do bairro? Ela é fundamental. Ela é fundamental, porque assim, ó, não adianta, não adianta muito singelo, né? Mas por tudo que nós fizemos para fazer a entrega, até a gente brinca, né? Até o dia D que a gente foi lá, saiu o CVCO, você fez a entrega do bairro, bonito. Não adianta cortar o cordão umbilical. Se você cortar o cordão umbilical, que a gente brinca, né? Que é o filho, e você abandonar ele, quem é que vai gerir aquilo? E o conceito que está sendo empregado? Porque como o Marcos falou, não é um bairro de 2 anos, de 3 anos. A gente não sai do bairro, nós ficamos no projeto. Então, nós temos que saber se todo aquele conceito que foi sugerido e que foi implantado e que foi até mesmo registrado daquela maneira, ele tem que ser dado à manutenção. Seja no parque, seja nas praças, da forma de convivência, do comércio como vai ser aplicado, das ruas, da limpeza, da manutenção, de como essas pessoas vão se encontrar, como o senso de comunidade vai passar a valer dali para frente. Por quê? A Conviva, ela tem esse grande papel de trazer esse senso de comunidade, de trazer esse relacionamento entre os moradores, entre o uso do parque, entre o uso dos espaços. Então, ela é a grande responsável pela manutenção e pela manutenção do conceito todo do bairro que foi criado. Você pode dizer, então, Júlio, o que você está dizendo é que uma associação de moradores bem estruturada do ponto de vista jurídico é um dos pilares da comunidade planejada? Sem dúvida. Então vejam, você que não é o advogado que está falando da importância, vejam, né, quem está nos acompanhando, não é o advogado que está falando da importância da estruturação jurídica da associação, é o empreendedor, né, falando que é um pilar. Eu não vou nem falar que eu também sou advogado, vou deixar o Roderjan falar, porque senão vai aparecer direcionamento. Olha, aqui você está falando, eu estou aqui mentalizando, imagine o seguinte, né, para o leigo que não tem muita experiência, imagine uma subprefeitura, é mais ou menos isso, porque você vai gerir todo um bairro que tem todas as nuances de uma cidade. Então, essa associação tem essa obrigação. Não é uma administração de um prédio, de um condomínio. Ela é semelhante, mas o objetivo é diferente porque é muito maior. São várias coisas que acontecem e tem que ser mitigado, tem que ser cuidado. E uma coisa interessante que a gente esclarece, a gente é tão preocupado com isso que, além das áreas institucionais que a gente destinou no projeto, que não foram poucas, as grandes praças, no Viva Parque 1, por exemplo, são nossas. A gente não vendeu. São lotes privados. São lotes privados. De uso coletivo. A gente deixa de uso coletivo. Por quê? Porque pode mudar a administração e mudar o interesse municipal e não pode mexer no que foi projetado, que as pessoas... E foi prometido para as pessoas, né? Foi projetado e foi prometido e as pessoas compraram vendo aquilo. A preocupação de vocês com o futuro, ou seja, faz parte do DNA do negócio de vocês. Exatamente. Totalmente. Falando de futuro, que o Diogo puxou, a gente está encaminhando para o encerramento. E aí eu queria colocar para vocês aí uma última questão. Nós estamos aí no Viva Parque Porto Belo já na expansão, né? Na fase 3, né? Já em obras na fase 3, temos aí as próximas fases. Eu queria saber de vocês, claro, na medida daquilo que pode ser falado, quais são aí as próximas etapas do Viva Parque Porto Belo e se já tem alguma ideia aí de outros projetos em Santa Catarina ou não, na medida daquilo que pode já ser dado de spoiler, né? Cuidado, Jango, não fala muito.
Eu acho que, claro, que algumas coisas não é falado por estratégia empresarial. Mas sim, né? Sim, nós temos a área 3 já em andamento, né? A 2 está andando também, fica pronta agora, daqui a uns dias. A área 3 do Viva Parque, Porto Belo. A área 4 também, a gente está pensando já em soltar também. Concomitante com isso, né? E nós temos Navegantes, que é uma área muito grande, né? É uma área, aliás, foi a nossa primeira área, foi Navegantes, era para ser o primeiro bairro, mas a adequação do plano diretor e uma série de partes burocráticas teve que aguardar e fazer o caminho das pedras. Então agora, no próximo ano, a gente faz o lançamento de Navegantes, que é uma expansão tanto quanto e maior até que de Porto Belo, né? E também lá vamos precisar e precisamos, estamos sendo atendidos pelo poder público, né? A prefeitura, pelos órgãos, né? Mitigamos já uma série de coisas e em breve estará registrado o empreendimento e estaremos em Navegantes com mais um Viva Parque. Perfeito. Né? A gente também tem ainda em Navegantes uma outra área que a gente já está em fase de conclusiva de aprovação e iniciando, que é direcionado para a área logística, né? Então, alguns milhares de metros quadrados de barracões estão sendo feitos, né? Que aí é destinado à vocação para multissetorial, né? E também temos uma área multissetorial, de frente para 101, em Itajaí, uma bela de uma área, que também a gente está concluindo agora a parte documental, a burocracia, que assim é demorado mesmo, e a gente também vai fazer um multissetorial grande lá, né? E aí nós temos mais umas 2 áreas aí que estão na manga aí, que na próxima conversa a gente comenta delas. Só um spoilerzinho de Navegantes, que posso falar porque foi postado no Instagram, né? Senão o comercial e o marketing já me pegavam pela orelha. Mas a gente acabou de fazer, dentro desse mês agora de setembro, uma charrete, onde a gente trouxe aí grandes profissionais de fora, inclusive o Sou Fujimoto, que é um arquiteto japonês. Uma referência mundial, Uma referência mundial. O Jimenez, da FGMF também, de São Paulo, e o Jonathan Davor, arquitetura aqui de Blumenau. Eles estão fazendo uma collab aí, são 3 escritórios bem bacanas de arquitetura, que nós estamos já pensando aí em master plan e desenvolvimento todo da parte de Navegantes, da primeira fase. E vai sair algumas novidades de uma forma um pouquinho diferente de pensar urbanismo. Não, perfeito, né? Isso que o Diogo até comentou, o DNA, né? Então não basta a contratação das pessoas referência em nível estadual, né? Não basta a contratação das pessoas referência em nível nacional, né? O que a gente está fazendo aqui é a contratação de pessoas que são referências mundiais, né? Exatamente. O urbanismo, então, trazendo o que há de melhor, não só no Brasil, aqui para Santa Catarina, mas trazendo o que há de melhor no mundo para Santa Catarina. Exatamente. E, de fato, colocando Santa Catarina no mundo também, né? Com empreendimentos dessa natureza. E aqui eu quero fazer um registro todo especial disso. Agora, há algumas semanas, eu, o Diogo e mais algumas pessoas do escritório estávamos no evento do ADIT, o Complan, né? Lá em Foz do Iguaçu, muito bem organizado pelo ADIT, como sempre. E lá pelas tantas nós tínhamos uma das palestras, que se eu não me engano era do diretor da área urbanismo. Sim. Ele estava explicando ali a questão da tese de doutorado dele, né? E uma das partes que ele trouxe foi muito legal, uma evolução histórica das comunidades planejadas no Brasil, né? Ele começou em 1800 e bolinha, né? Lá atrás. E chegou em 2024. E, até de uma maneira acadêmica, científica, ele foi separando essa evolução, essa linha do tempo, em grandes fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3. E essas fases eram agrupadas por anos, né? Algumas fases tinham 50 anos, outras fases tinham 20 anos e assim por diante. E quando ele encerra a linha do tempo, ele chama da fase contemporânea, né? A fase contemporânea do urbanismo de comunidades planejadas. Foi muito legal isso, por quê? Porque na linha do tempo ele sempre exemplificou, nessa época aqui, na década de 70, o urbanismo era feito dessa maneira, a referência ao condomínio tal, empreendimento tal e assim por diante. E quando ele termina a linha do tempo, ele fala assim, estamos vivendo agora, né, a questão do urbanismo contemporâneo, né? E os bairros planejados sob essa ótica, a gente pode citar 3. E aí ele citou a Pedra Branca, da Urbana, Perfeito. Citou o Parque Una, em Pelotas, e citou o Viva Parque, em Porto Belo. Então, assim, para uma pessoa como ele, que é a referência de mercado, um trabalho acadêmico, ele faz um estudo, ele coloca o Viva Parque na linha do tempo, né, da evolução no contemporâneo, aquilo que há de mais moderno hoje em dia
né? Ele coloca isso na linha do tempo. Isso, o Júlio estava lá também, viu? Isso eu acho que é muito reconfortante. Eu acho que isso é um... Dá um orgulho muito grande. Não é uma tá? premiação nem nada, mas é alguém que estuda do assunto, né? Apresenta e fala, olha, isso aqui tá cravado na linha do tempo, né? E vocês estão só começando, né? Só começando, né? É só o começo. É só o começo. Já encaminhando para o nosso encerramento, né, Diogo? Queria agradecer a presença do Júlio. Obrigado. Amigo, mais uma vez, obrigado pela tua participação, pela disponibilidade de vir até aqui para conversar com a gente, né? Que isso, é uma honra, uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Já passa simplesmente do profissionalismo, já é mais uma amizade que a gente tem aí, tanto com o Diogo quanto com o Marcos. A gente tem dia a dia, incomodo bastante vocês, eu sei disso, mas sempre é para tentar entregar o melhor aí para o nosso projeto. Perfeito. O Dejan também, em nome da Menezes Nibo, em meu nome, em nome do Diogo, queria agradecer muito a tua participação aqui, a disponibilidade de vir até aqui bater esse papo, além de, obviamente, parabenizar vocês dois, tu pela iniciativa, principalmente, mas agradecer muito a deferência de vir aqui conversar com a gente, viu? Foi um papo muito gostoso. Eu agradeço o convite, foi um papo realmente gostoso. Marcos, Diogo, foi extremamente agradável estar aqui com vocês, né? Eu admiro muito o trabalho de vocês, vocês nos ajudam muito, né, profissionalmente, e desse trabalho nasce a amizade. Mas acima de tudo, o profissionalismo que vocês sempre conduziram desde o início, né? Que a gente se aproximou e nos ajudou muito a chegar aonde a gente está hoje. Então, a gente fez boas escolhas e vocês foram uma delas, das mentes brilhantes que nos acompanharam até agora. Então, sempre que quiser, convide, a gente vem e fala com o maior prazer. E eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte, o que eu fiz aqui num outro podcast também. Nós, quando pensamos no urbanismo, pensamos na Vocan, no Viva Parque, a gente usou uma palavra e usa no dia a dia, entre os sócios, os acionistas, a palavra de lealdade. A gente tem muita lealdade em tudo que a gente faz. E começa a lealdade por nós, pelo nosso projeto, nós sendo leal com a gente mesmo, que a gente quer fazer. E aí, isso a gente transfere para os projetos. Então, eu acho que é uma somatória, né, de coisas que faz acontecer esse maravilhoso projeto. E como você falou agora há pouco, isso é só o começo. Tem muita coisa para vir aí. Obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado. Bom, eu e o Diogo estamos aqui encerrando, então, mais um episódio do MLcast, né? Que falou hoje sobre a temática das comunidades planejadas. E para encerrar, vou também passar para o Diogo para a gente fazer aqui umas considerações finais. Eu não gostaria de encerrar isso aqui, essa nossa conversa, sem deixar o meu agradecimento, né, pela participação, mas principalmente parabenizar os dois pelo que estão construindo, né? Não construindo como empresa, mas construindo em termos de sociedade. Eu vejo assim, vocês trouxeram que a história de vocês, né, começaram como especialistas em contabilidade e administração, foram se tornando especialistas em construção civil, mas o que a gente vê, vocês estão se tornando especialistas em pessoas, né? Entender pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E falando um pouquinho sobre a importância ou a entrega de vocês, né? Um pouquinho antes, nós comentamos assim, que vocês impactam na vida da sociedade. Mas o impacto de vocês não é local, não é em Porto Belo, né? Porto Belo, na verdade, se tornou um grande jardim, e hoje esse jardim está sendo agora transportado para o Brasil inteiro, porque hoje empreendedores, né, do país inteiro e até de fora do país vêm para cá, vêm conhecer o projeto de vocês, né, que é um projeto que nem o Marco disse, que hoje se tornou referência dentro da linha do tempo de comunidades planejadas e está sendo levado para o restante. Então, o impacto social de vocês não está sendo em Porto Belo, o impacto social de vocês hoje já é a nível nacional. Então, sim, realmente, a gente precisa agradecer e parabenizar pelo que vocês estão fazendo. Obrigado. E até assim, antes dessa nossa conversa, eu entrei lá no site de vocês, sabe? Vamos ver como é que tá. E aí eu coloquei ali um videozinho de vocês. Eu olhei aquilo assim, deu vontade de morar lá. Tu olha aquilo, tu vê aquela... Só quero te avisar que já tem um local lá te esperando. Então, para a gente conseguir concluir, obrigado e mais uma vez parabéns pelo projeto. Obrigado. Ótimo, excelente, Diogo. Com esse encerramento perfeito do Diogo aí, a gente vai encerrar a nossa conversa de hoje, encerrando mais esse episódio do MNcast, o podcast da sociedade da Menezes Nibo, Sociedade de Advogados, que teve a temática aqui de
de comunidades planejadas. Não esqueçam que nós estaremos com esse episódio disponível no Spotify e também no canal do YouTube do nosso escritório. Então, um grande abraço e até o próximo episódio.